aqui no YouTube. Eu, primeiramente, queria agradecer. A gente já fez o agradecimento aqui no privado, mas não fez em forma pública, né? Aos professores Eduardo e professor Hermiro. Muito obrigado aí por terem aceitado o convite, por participar desse webinar, bem como por terem aceito o convite para integrarem a nossa lista de árbitros, não é? Então, a Camargo faz aqui esse agradecimento público a vocês. A Camargo iniciou um projeto de webinars e lives para tratar de arbitragem e agronegócio de forma geral. Mas, como a gente vai ter a segunda competição de arbitragem no agronegócio em setembro, a gente destinou os primeiros webinars e as primeiras lives para tratar de temas que são importantes para o agronegócio em si, mas são os tópicos controversos da competição. A gente teve uma primeira live com o professor Fred Dier, falando de provas emprestadas, e hoje, então, a gente vai tratar sobre os efeitos da boa-fé nos contratos agrários. A gente vai dividir essa apresentação em duas partes. A primeira parte se dará por intermédio de uma visão geral do princípio da boa-fé, e essa visão geral tem o professor Eduardo como encarregado, e depois a gente passa a palavra para Hermiro para falar dos efeitos da boa-fé nos contratos agrários, né? Já de forma mais específica. A gente vai estar coletando as perguntas feitas pelo YouTube ou encaminhadas pelo e-mail, e com algumas outras perguntas e questionamentos que já foram direcionados tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, e essas perguntas aí vão nortear, as perguntas e respostas vão nortear a nossa segunda parte, né, dessa webinar. Então, fiquem à vontade, quem quiser encaminhar as perguntas pelo chat do YouTube, fique à vontade, a gente vai estar coletando essas perguntas e depois vai endereçando aqui aos nossos palestrantes. Então, a gente começa com o professor Eduardo, que é professor associado em Direito Civil da USP, que muito nos honra de estar aqui. Agradeço ao professor Hermiro, que fez a intermediação desse convite. Enfim, os protagonistas aqui são vocês, não sou eu. O principal aí conteúdo que será abordado vai ser abordado por vocês, então não vou perder tanto tempo com outras circunstâncias que não a apresentação do conteúdo, e grande conteúdo por parte de vocês. Muito bem. Então, bom dia a todos. Para mim é um grande prazer estar conversando nessa manhã a respeito de um tema que me é muito caro, e por isso eu tenho que agradecer expressamente, claro que já fiz também esse agradecimento no privado, mas agradecer a Camargo pelo convite que me fez para participar nessa manhã para discutirmos esse tema relacionado à boa-fé, tendo em vista essa competição de arbitragem. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho muito carinho pela Bahia, até pelo fato de estar trabalhando com o professor Hermiro do ponto de vista acadêmico-científico, e também todas as vezes em que eu estive na Bahia, em razão desses compromissos acadêmicos com a Universidade Federal da Bahia, sobretudo, eu me senti em casa. Então, quando tenho mais uma oportunidade, ainda que remotamente, de estar em contato com vocês, é realmente, para mim, uma grande satisfação e uma grande alegria, né? E também ver a importância não só do direito agrário junto ao Estado da Bahia, mas também a arbitragem dentro desse contexto, né? Ou seja, a gente pode ver a pujança
da economia baiana nesse sentido, né? Isso é muito importante para todos nós brasileiros. E claro que chega também as notícias, né, aqui em São Paulo sobre esse crescimento de toda essa atividade no estado da Bahia. E também quero cumprimentar o professor Hermílio, né, que vai dividir comigo essa exposição, e eu vou fazer um breve relato sobre a boa-fé, né? Até porque, como haverá possibilidade de se fazer as perguntas, então não há necessidade de eu tentar imaginar todas as dúvidas que se possam ter. Eu vou apenas fazer uma contextualização. A boa-fé é esse princípio fundamental do direito privado, que nos últimos 20 anos se tornou, de fato, o princípio geral de todo o direito, porque saiu da esfera do direito privado e foi para a esfera do direito público. Nós temos as suas aplicações, por exemplo, no direito processual, direito tributário, direito administrativo, coisas que não haviam, não existiam com muita clareza no século XX. Isso é um traço do século XXI. Então, é um princípio geral do direito. Né? E também nós temos aqui no direito privado, claro, o seu desenvolvimento sob outras formas. Isto é, houve uma visão da boa-fé no século XX, né, que ainda, no meu entender, é a visão predominante no nosso país, e temos uma boa-fé do século XXI. É uma boa-fé renovada, é uma boa-fé em que nós podemos observar com mais clareza onde ela se aplica, e também se estabeleceram os limites, ou as fronteiras, melhor dizendo, entre a boa-fé e os outros ramos do direito. E quando se pensa em boa-fé, ou até mesmo quando eu comecei a estudar a respeito da boa-fé, Paulo, a gente via essa questão muito relacionada à moral, ou seja, era algo que não dava para aplicar, deveria ser aplicada subsidiariamente, ou seja, era apenas como se fosse um pano de fundo, e quando se pensa em moral, aí não tem sanção. Então, esse foi um ponto de partida que eu tive 20 anos atrás. O que seria agir de boa-fé? Né? A boa-fé significa, de fato, agir corretamente. O que se espera de alguém que age de boa-fé? Que haja de forma fé. Isso faz parte até do nosso vocabulário. Essa pessoa está de boa fé, essa pessoa está de má fé. Quando está de boa fé foi porque agiu corretamente. Quando está de má fé foi porque agiu incorretamente. Ou seja, porque enganou, porque não fez aquilo que se esperava. Mas só pensar em boa-fé e má-fé fica muito vago, até mesmo devido a essa facilidade de aproximação da boa-fé com a moral. Mas qual a diferença de uma boa-fé moral ou de uma boa-fé ética para uma boa-fé jurídica? É que nessa boa-fé ética ou essa boa-fé moral, eu vou agir corretamente porque eu quero, porque eu tenho vontade, porque eu quero ficar com a minha consciência tranquila, porque esse é o meu modo de viver. Já na boa-fé jurídica, ainda que eu seja uma pessoa desonesta, o que vai acontecer? O Estado, por meio do direito, vai impor a conduta correta. Ou seja, ainda que a pessoa não tenha aquela convicção de que o melhor é agir corretamente, por meio do ordenamento jurídico, vai se impor essa conduta. Tá? Então, essa é uma questão importante que vai orientar na estruturação dessa visão renovada sobre o princípio da boa-fé. Tá? Ou seja, claro que o Código Civil, o Código Civil de 2002, intencionalmente quis adotar um referencial de diálogo entre o direito e a ética ou a axiologia, receber os valores para renovar a própria interpretação do direito, mas nesse ponto a gente não pode só pensar nessa interface, mas sim reconhecer que ainda que a pessoa queira agir incorretamente, o direito vai impor a conduta correta. E para concretizar essas situações, existem deveres. Né? Nós temos pelo menos 3 deveres que demonstram que se você os cumprir, você estará agindo de boa fé. E qual é o fundamento desses deveres? Eles partem do pressuposto que quando são realizados negócios,
A informação é a matéria-prima para a realização dessas atividades. Isto é, nós orientamos as nossas condutas a partir da informação que nós temos. Nós também precisamos ter informação para saber sobre a conveniência ou não da elaboração de um contrato. Nós temos que ter informações para saber sobre o que está sendo contratado. Em outras palavras, nós precisamos de informações para podermos ter liberdade no exercício da nossa autonomia privada. Então, isso é um ponto importante. Só que as informações estão dispersas por aí, às vezes não é fácil você conseguir saber a informação, você não consegue saber exatamente o que a outra pessoa quer, ou qual é a verdadeira intenção daquela pessoa. Então, nesse sentido, a questão da informação, ou da falta da informação, é relevante na sua conduta ou na tomada de decisão em face daquilo que você espera do outro, tanto antes de um contrato, quanto dentro de um contrato e até mesmo posteriormente a um contrato. Então, a informação é fundamental desde da gênese de um processo de negociação até o fim de um contrato. E isso acaba ficando meio deixado de lado dentro da doutrina, porque é a doutrina, todo o país ainda, vamos colocar assim, está muito presa à visão do século XIX, que só se baseava nos defeitos do negócio jurídico. Então, assim, quem tivesse algum problema, que se alegasse erro, dolo, coação, estado de perigo, ou seja, aqueles defeitos do negócio jurídico. Claro que um deles é o dolo, que é sinônimo de má-fé. Né? A gente vê isso aqui, só que é insuficiente. E para obter essas informações, existem custos, né? A gente chama de custos de transação. Então, para eu saber a verdade, pode ser que seja fácil, ou seja, basta fazer uma pergunta, ou consultar alguém, ou ter já um repertório de experiências anteriores que é suficiente. Mas existem situações em que eu não tenho como obter facilmente essas informações. Então, por isso que a boa-fé vai se articular com esses dois fatores, ou seja, a informação assimétrica, ou seja, as informações estarem dispersas e de forma desbalanceada entre as pessoas, como existem esses custos de transação, que são os custos de aquisição de informações, custos de monitoramento de um contrato, custos para fazer a solução de controvérsias. Então, veja que tudo isso decorre desses problemas relacionados a informação assimétrica e os custos de transação. Então, a boa-fé vai atacar esse problema com 3 deveres. Quais são eles? O primeiro dever é o dever de coerência de comportamento. Então, dever de coerência de comportamento. O que isso significa? Que por meio desse dever, nós criamos expectativas de comportamento e a partir do comportamento que observamos da outra pessoa, nós vamos tomar uma decisão. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Alguém entra em uma loja para comprar sei lá, uma camisa, qualquer produto. Um vendedor, ele pode gerar a expectativa de que quem entra numa loja vai adquirir um produto? Não, porque sabe que a pessoa vem, ela experimenta, pode comprar, como pode não comprar. Claro que a pessoa pode ficar triste, o vendedor pode ficar triste porque não fechou a venda, não conseguiu comissão, etc. Mas não se pode falar que o cliente agiu de má fé, por exemplo, porque não houve uma quebra de expectativa. Mas existem outras situações em que, pelo comportamento, você indica que vai agir de uma maneira, você se orienta em relação a essa conduta e, de repente, ocorre uma mudança inesperada de comportamento. Isso é chamado, né, de proibição do comportamento contraditório, ou como se popularizou com a expressão em latim, venire contra factum próprio. Então, existe essa primeira, que é essa geral, ou seja, essa proibição de um comportamento contraditório, como existem situações específicas, em que, por exemplo, eu vou exigir o comportamento quando eu mesmo não tive, o exemplo clássico seria exceptional de implet contratos, ou seja, como é que eu vou exigir o cumprimento de um contrato se eu mesmo não cumprir? Existe também a suprécio, em que você, ao deixar de realizar, de cumprir a obrigação de determinado modo, pressupõe-se que você renunciou àquele exercício, e tem também a surrexio, ou seja, aquela situação em que você você foi tolerando, digamos, os comportamentos violadores por exemplo, de um contrato. Só que, de repente, você vem e fala, não, eu quero que volte ao status quo ante.
Então, isso é uma mudança de comportamento que não se esperava. Então, nesse caso, a despeito do inadimplemento, o direito vai proteger essa expectativa ou essa confiança despertada. Isso está até no Código Civil, inclusive, em termos de pagamento, ou seja, o pagamento reiteradamente feito com atraso se considera como alterado. Você não pode voltar atrás e falar que houve inadimplemento. Então, esse é o primeiro caso. Então, nós temos que ter a observância desse dever de coerência de comportamento. E, como eu disse a vocês, se a informação é fundamental, como é que a boa-fé vai atuar? Impondo comportamentos contrários àquilo que uma pessoa que é oportunista jamais faria. Ou seja, só uma pessoa de boa-fé agiria dessa maneira. E como isso acontece? Por meio do dever de informar. Então, claro que cada um tem o ônus de se informar sobre um fato, de descobrir, porque o direito não socorre os que dormem. O direito não tolera a indolência consigo mesmo. Né? Vai proteger aquele que precisa de ajuda, e não aquele que podendo se defender, não toma qualquer providência. Tá? Então, essa é a primeira questão. E o segundo aspecto em relação ao dever de informar, que quando você tem dificuldades para obter as informações, a boa-fé jurídica vai impor este dever de informar, ou seja, vai lhe impor um comportamento anti-oportunista. Em que sentido? Você vai ser obrigado a informar de forma clara, e de forma verdadeira, porque a informação falsa é dolo, é mentira. E também tem que informar de forma relevante aquilo que for, de fato, importante para que se possa realizar o contrato ou orientar as condutas posteriores. Ou seja, você tem que transmitir também informação que é útil. Não adianta você falar, eu falei, mas você falou algo que não precisava, algo inútil, algo que não acrescentou nada. Então, tem essa questão que se manifesta na boa-fé. Então, veja como a boa-fé consiste em falar em trabalhar com o dever de informar, porque claro, se eu tenho informação, eu vou levar uma vantagem, mas quando eu sou obrigado a revelar a informação, eu perdi essa vantagem. Houve um equilíbrio, portanto, contratual entre as partes. Então, isso é claro dentro da boa-fé. E o terceiro dever é o dever de cooperação, isto é o dever de não criar resistências injustificadas. Em outras palavras, é o dever de não criar custos de transação desnecessários. É claro que todo mundo vai ter alguma resistência, mas quando essa resistência é injustificada, ela pode até ser considerada abusiva. Então, por exemplo, eu vou falar, não consigo cumprir um contrato, coisa do tipo. Então, nesse momento até de pandemia, em que houve esses problemas relacionados à locação, fornecimento, etc., uma das partes falou, não vou conseguir cumprir o contrato. Então, o que se esperava? Um dever de cooperação, em que sentido? De, pelo menos, as pessoas voltarem a conversar. Não precisava necessariamente chegar a um acordo, mas pelo menos voltar a conversar para tentar verificar quais são essas resistências. Quando elas podem ser eliminadas, por que não retirá-las? Isso seria o quê? Uma conduta de boa-fé. Então, por exemplo, renegociar um contrato, repactuar durante esse momento de pandemia, etc. Todo mundo já está cansado de saber disso, de tanta informação, tanto debate que houve nesses últimos 2 meses. Né? Mas existem também situações em que essa falta de resistência, essa resistência colocada, ou seja, essa recusa de procurar facilitar a vida da outra parte, quando isso é possível, sem qualquer prejuízo para você, isso é uma conduta abusiva. Né? Então, nós temos abusos, ou seja, às vezes a pessoa até de boa fé procura cooperar com você e você se aproveita dessa situação. Por exemplo, em casos de locação de imóveis, né? A pessoa não precisava ter uma redução do contrato porque, por exemplo, ela tinha caixa suficiente para aguentar esse momento de pandemia, até a retomada das atividades comerciais, mas mesmo assim chega e fala, olha, está muito difícil, eu não vou conseguir pagar, eu preciso que você reduza, e a outra parte vai e concorda com isso. Ou seja, houve malícia, ou seja, houve engano, houve má-fé das partes. Então, veja que má-fé, abuso, falta de informação, comportamentos contraditórios e criação de resistências injustificadas amarram essa essência da boa-fé. Então, a gente sempre pensa usando esse termo, a gente tem essa ideia, mas quando nós olhamos esses 3 deveres
relacionados à boa-fé, eles estão todos interligados, porque quando eu informo, eu sou cooperativo e também peço comportamento contraditório. Quando eu não tenho comportamento contraditório, estou passando uma mensagem verdadeira do comportamento e também estou facilitando a vida do outro. E quando eu sou cooperativo, claro que eu sou cooperativo informando e também evitando essas mudanças bruscas de comportamento. Então, assim, em termos desses deveres de boa-fé, era isso que eu tinha a dizer, e eu vou passar a palavra para o professor Hermiro para que faça a contextualização desses deveres dentro do direito agrário. Então, eu agradeço, por enquanto, a oportunidade que tive de falar e voltamos, então, a conversar na sequência. Muito obrigado. Professor Eduardo, muito obrigado aí, excelente e clara explanação sobre o tema. A gente vai voltar aí depois com as perguntas direcionadas, mas tenho certeza aí que todo mundo pôde acompanhar sua fala de uma forma muito clara e muito objetiva. Enfim, Hermiro, além disso, de um tempo regulamentar, né? A gente tinha falado entre 15 e 20 minutos aqui, deu tempo certinho. Então, muito obrigado até pela pontualidade aí com relação à abordagem do tema. Tive que demonstrar que eu consigo aplicar o que eu falei, ou seja, tem que ser cooperativo também com o Hermílio, porque se eu também avançasse no tempo, tendo visto aqui o webinar, ele conseguia expor, e ele é uma pessoa brilhante, então por isso que eu tentei agir dentro da mais estrita boa-fé, então fico feliz por ter conseguido isso. E transmitir também a informação relevante de forma clara, então acho que estou feliz já por isso. Eu só que, Hermiro, antes de você começar a sua fala, o professor Eduardo lançou recentemente um livro, né, pela editora Almedina. Então, queria que você mostrasse aí o livro, você que já leu aí inúmeras vezes, para que o pessoal possa fazer a aquisição também. Livro muito bacana aí do professor. Bem, bom dia a todos, Paulo, professor Eduardo, todos aqui nos assistem agora nesse momento, que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria inicialmente agradecer o convite do Paulo, esse querido amigo, querido colega, professor, para oportunizando essa conversa a respeito da boa-fé e um agradecimento, Paulo, ainda mais especial por oportunizar também a mim e a todos nós a possibilidade de ouvirmos o professor Eduardo falar sobre boa-fé. Né? Nós conversávamos aqui antes, é importante tornar isso público. Na minha opinião, sou suspeito para falar na condição de orientando, já disse a ele, mas julgo que essa opinião é uma opinião corrente e correta. O professor Eduardo escreveu e publicou agora, recentemente, a tese de doutorado dele, já com quase 10 anos após a sua defesa, o mais importante, ou um dos mais importantes livros sobre boa-fé em língua portuguesa. A aquisição dessa obra, a leitura dessa obra é absolutamente fundamental a todos os operadores do direito no Brasil. A compreensão da boa-fé ao longo desses últimos anos, desde 2002, vamos colocar dessa forma, né, quando ela oficialmente passa a integrar o direito positivo brasileiro, é cheia de problemas, como o próprio caso que foi divulgado pela Camagro coloca. E eu penso que a obra do professor Eduardo consegue solucionar todos esses problemas de interpretação, todos esses problemas a respeito da aplicação concreta da boa-fé, que hoje é um grande desafio para nós aqui no Brasil, dada uma hiperjudicialização da boa-fé, não raro, sem critérios objetivos para a sua aplicação. E aí, meus amigos, com essa introdução, eu gostaria rapidamente, dentro do tempo, né, que nós combinamos, de apresentar algumas notas a respeito da aplicação do princípio da boa-fé, como foi colocado aqui pelo professor Eduardo, no contexto específico dos contratos agrários. E aí é importante ter presente que, se a aplicação da boa-fé em si já demanda um certo desafio, dado o fato de que a boa-fé, na condição de cláusula geral, exige uma concretização, uma integração por parte do árbitro ou do julgador, de maneira geral, esse desafio se torna um desafio ainda maior
quando estamos diante da aplicação da boa-fé nos contratos agrários. Por qual razão? Né? Por que se torna algo ainda mais problemático? É essa a resposta que eu pretendo apresentar para vocês ao longo dessa minha primeira fala. Para que a gente possa estar na mesma página a respeito do assunto, é importante ter presente quais essas especificidades dos contratos agrários. Para que a gente possa conversar sobre isso, é importante que tenhamos clareza a respeito de um certo problema, de um certo paradoxo, eu diria, sobre os contratos agrários no Brasil. Eu consultava aqui, antes da minha fala, algumas estatísticas, e no ano passado, 21% do PIB brasileiro, 21% do PIB brasileiro, ele foi composto pela atividade agrária, de maneira geral. A gente pode dar um passo à frente e imaginar que 21% do PIB brasileiro, por sua vez, ele ocorreu, essa produção econômica ocorreu em torno de contratos agrários. Está claro que o nosso país, esse hoje em dia já é um chavão, tem como locomotiva econômica a atividade agrária, o agronegócio, de maneira geral, é a grande locomotiva do desenvolvimento do Brasil. No entanto, há um certo paradoxo, e aí eu chego no meu primeiro ponto, baseado no fato de que, apesar desta grande locomotiva atrair a atenção do ponto de vista econômico, do ponto de vista jurídico, eu penso que há ainda um certo déficit de atenção, uma certa falta de atenção da doutrina jurídica em sentido geral e das pesquisas jurídicas em sentido mais específico. Obviamente, não se pode generalizar. Existem, historicamente, nós conversávamos aqui, a Universidade de São Paulo produziu excelentes obras e teve grandes professores na área de direito agrário, que certamente foram timoneiros do desenvolvimento do direito agrário brasileiro. Mesmo hoje, em Goiás, em Mato Grosso, em São Paulo ainda, existem excelentes obras e excelentes pesquisas relacionadas à área dos contratos agrários, mas se abrangermos essa nossa análise para o Brasil como um todo, a gente pode até falar de forma mais específica e particular. Aqui na Bahia, há ainda um déficit a respeito dos efeitos jurídicos dos contratos agrários, dos desafios jurídicos relacionados aos contratos agrários. Daí porque essa nossa conversa hoje se torna uma conversa relevante, uma conversa importante. E eu digo isso porque os contratos agrários, logo de saída, eles são regulados por uma legislação específica e, de certo modo, desconhecida pela maior parte dos nossos alunos. Na graduação é algo que se fala muito pouco, se vê muito pouco, embora essa matéria, como demonstra a existência da Camagro, seja uma matéria, do ponto de vista prático, extremamente relevante. Apenas como uma referência rápida, esses contratos, os assim intitulados contratos agrários, eles são regulados pelo Estatuto da Terra, uma legislação da década de 60, de 1966, né, mais especificamente, e que estabelece como tipos contratuais os contratos de parceria e os contratos de arrendamento rural. Esses dois contratos, portanto, foram escolhidos, dada a sua relevância, como tipos contratuais, tipos de contratos agrários, em sentido jurídico. Eles têm cláusulas obrigatórias, eles têm disposições previstas na lei que não podem ser afastadas por vontade das partes, e isso, por si só, é uma especificidade importante para que se possa avaliar a aplicação da boa-fé no campo desses contratos, que, afinal, são contratos tipificados, são contratos que existem, são contratos nominados, são contratos que têm um quadro de regras que não podem ser afastadas pelas partes, e essa é uma especificidade importante quando se discute a aplicação da boa-fé nos contratos agrários. É lógico que, ao lado desses tipos contratuais, há uma vastíssima gama de contratos atípicos, que também são contratos que têm como causa, que têm como base objetiva uma relação jurídica de direito agrário, uma relação agrária. Muito rapidamente, né? E aí eu diria que, neste campo, a criatividade das partes, a liberdade das partes permite a produção de uma grande infinidade de relações jurídicas
que não tem um tipo específico previsto na legislação, nós podemos citar, por exemplo, uma compra e venda de imóvel rural, uma situação relativamente comum. Os nossos amigos do Oeste que nos assistem nesse momento saberão disso. Uma compra e venda de um imóvel rural com pagamento em sacas de soja ou em sacas de algodão. Percebam que aqui eu tenho um contrato de compra e venda, né, regulado pelas regras do Código Civil, mas que, dada a especificidade da relação agrária que se encontra como pano de fundo dessa relação jurídica, dado o fato de que esta relação agrária ela é a causa deste negócio jurídico, é importante ter isso presente ao se analisar a aplicação da boa-fé objetiva neste contexto em particular. Com essa primeira referência, eu pretendo demonstrar que é importante que os nossos alunos, os nossos colegas advogados que nos assistem agora, sempre ao avaliar a aplicação da boa-fé objetiva nos contratos agrários, suscitem, tenham presente a importância dessas especificidades de uma relação do direito agrário quando sob a luz da boa-fé objetiva. E aí, já avançando para a segunda parte dessa minha primeira fala, de que modo a boa-fé objetiva, portanto, tudo isso que o professor Eduardo nessa formulação tão elegante da parte dele, nessa formulação tão ampla da parte dele, de que modo a boa-fé objetiva encontra particularidades na regulação de contratos agrários. Eu destaco aqui 3 pontos específicos para que a gente possa, no curso aqui do nosso debate, discutir. O primeiro ponto contratos agrários, usualmente, isso não é uma obrigação, mas usualmente são contratos de longo prazo. O próprio Estatuto da Terra prevê prazos mínimos, né, de 3 a 7 anos, a depender do tipo contratual e do tipo de relação contratual que se estabelece. E me parece que na prática, na praxe dos negócios agrários, isso se revela como uma especificidade importante. Quanto mais longa for a relação, tão mais importante será a aplicação da boa-fé, porque é fato que as relações contratuais elas são estabelecidas num marco zero, digamos assim, num ponto zero, elas têm a pretensão de alcançar o futuro, de regular o futuro, mas o futuro é em si algo imprevisível, é algo que muda. Aquilo que foi a expectativa no início do contrato, ela usualmente é uma expectativa que não se realiza em termos de base objetiva. E no campo dos contratos agrários, ainda mais especificamente, e aqui eu chego na minha segunda especificidade, segunda característica importante que deve se levar em consideração dos contratos agrários, não apenas os contratos são de longo prazo, como esse longo prazo é afetado por forças da natureza. Esse segundo ponto é muito importante, porque se o futuro é em si algo imprevisível e de difícil regulação, o que é um paradoxo específico para toda a relação contratual, no campo das relações agrárias isso é ainda mais difícil, porque os contratos serão sempre afetados, essa é uma certeza, por forças da natureza, pela chuva de mais, pela chuva de menos, pela praga, por problemas relacionados ao solo, e isso deve ser levado em consideração ao se buscar a aplicação da boa-fé objetiva nos contratos agrários. E aí, diante disso, eu proponho aqui nessa primeira fala 2 reflexões a respeito da aplicação da boa-fé objetiva no campo dos contratos agrários. A primeira reflexão diz respeito ao que a doutrina no Brasil intitula, convencionou chamar de eficácia interpretativa da boa-fé objetiva, a eficácia prevista lá no artigo 113 do Código Civil, que dispõe que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos os usos utilizados, digamos assim, se me permitem, pelas partes contratantes naquele contexto específico do contrato que foi firmado. O que significa interpretar a boa-fé interpretar um contrato agrário de acordo com a boa-fé objetiva? Me parece que uma primeira resposta aponta para o fato de que, na interpretação desses contratos, deverá ser levado em consideração
estas especificidades que nós colocamos aqui. As relações são longas, as relações são afetadas por forças da natureza. E aí eu me pergunto, pegando o gancho do que o professor Eduardo colocou, o dever de informação num campo de um contrato agrário, ele tem uma eficácia, uma amplitude maior ou menor do que em um contrato comum. Adiantando aqui o que eu penso, né, e essa é uma reflexão importante suscitada pelo professor Eduardo, eu penso que a informação ela deve ser maior. Eu penso que a informação deve ser um dever ainda mais amplo do que uma relação contratual ordinária, digamos dessa forma, dado o fato de que há um elemento ainda mais imponderável do que em uma relação contratual comum. Essa, portanto, é a primeira reflexão que eu proponho aqui para a nossa conversa de hoje. A segunda reflexão a respeito da aplicação da boa-fé objetiva diz respeito não mais à eficácia interpretativa, mas à eficácia que a doutrina convencionou chamar de integrativa, né, relacionada aos deveres anexos, aos deveres implícitos, sempre lembrando, e eu faço isso aqui uma homenagem ao meu orientador, o professor Eduardo, de que esses deveres, essas três eficácias, não devem ser nunca, jamais interpretadas ou discutidas de forma isolada. Ao contrário, elas se interligam, uma influencia a outra a tal ponto de que não se pode tê-las de forma isolada. A segunda reflexão, portanto, voltando aqui, diz respeito à aplicação do artigo 422 do Código Civil Brasileiro, que trata da aplicação da execução dos contratos conforme a boa-fé, e do artigo 187, que dispõe como um abuso de direito o exercício de um determinado direito será considerado ilícito e, portanto, abusivo, se for contrário à boa-fé. A pergunta e a reflexão que eu coloco aqui dado o fato de que o objetivo final de todo contrato agrário será sempre impactado por aquela especificidade que eu coloquei anteriormente a respeito da imponderabilidade das forças da natureza, o que significa o abuso de direito no campo de um contrato agrário. Aqui, mais uma vez, eu proponho uma reflexão no sentido de que aquele que não informa corretamente a sua contraparte de que sobre a sua possibilidade de fazer frente a esse elemento imponderável, aqui eu me refiro especificamente ao caso que a Camagro divulgou. Aquele que se vale de uma prerrogativa contratual que considera não existir inadimplemento, caso a entrega do produto agrícola seja inferior àquilo que foi combinado, dado um elemento climático que tenha acontecido, chuva de mais, chuva de menos, será que o sujeito que tem a possibilidade de fazer frente a esse elemento em razão de estruturas da sua fazenda, em razão de investimentos que foram feitos, será que ele se vale de forma abusiva desta prerrogativa? Eu penso, e obviamente é importante ouvir o professor Eduardo, ouvir o Paulo, ouvir os nossos colegas advogados que nos assistem, eu penso que sim, que há uma aplicação, um exercício abusivo dessa prerrogativa neste caso. Essa minha primeira fala é uma primeira fala apenas de exposição, apenas para que a gente possa aquecer os nossos motores para a conversa. O mais importante desse evento, eu penso que é a troca de referências, o diálogo, a troca de experiências, sobretudo, e eu fico por aqui nessa primeira fala. Mais uma vez, obrigado, Paulo, obrigado, professor Eduardo, por ter aceito tão prontamente o convite, e fico à disposição aqui para que nós possamos conversar. Miro, obrigado. É de extrema relevância aí a compreendermos melhor a aplicação da boa-fé e seus efeitos nos contratos agrários, né? Eles não são contratos que regem-se, né, pela sua grande parte aí pelas regras previstas no Código Civil, mas tem especificidades que também são aplicadas, que devem ser interpretadas em conjunto. Professor Eduardo, Elmiro fez uma reflexão ali, que ele dividiu a opinião dele. Se o senhor quiser abordar, dar o seu ponto de vista agora, ou a gente
pode fazer isso de forma depois com as perguntas? Aí fique à vontade. Mas interessante ouvirmos as perguntas, que aí já conseguimos direcionar o debate dentro da expectativa, né, de quem está nos acompanhando. Tá bom. Ok, perfeito. Vamos lá. A gente prometeu, na verdade, até no Instagram, que nas redes sociais em geral, a gente daria alguns spoilers acerca do caso em si, né? Até para motivar o. Ô, Paulo, eu acho que você bateu aí em alguma coisa que o som ficou bem baixo. Oi. Agora sim, agora sim. Vamos lá, então. A gente prometeu aqui nas redes sociais para os alunos em geral e os competidores, até fruto de alguns esclarecimentos, né? Porque a gente lança o caso e depois os competidores podem pedir e solicitar alguns esclarecimentos acerca da matéria em geral. A gente não tinha deixado claro esse assunto, mas vai fazer parte, sim, do nosso esclarecimento, que é a CISG, né? A aplicabilidade da CISG nesse caso em si. CISG é a Convenção Internacional sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias. No nosso termo de arbitragem, nós colocamos que a legislação aplicável é a legislação brasileira, mas, de qualquer maneira, a CISG faz parte do nosso ordenamento jurídico desde 2014, né, quando ela foi recepcionada, fazendo parte, então, da nossa legislação. Mas a CISG, a aplicabilidade da CISG em si, ela é mais de caráter hermenêutico, né? E para as situações que ela não prevê de forma expressa, aplicaria-se, então, as legislações nacionais, né? Conforme o artigo 7º. Então, aqui eu faço uma pergunta. Em um contrato de compra e venda internacional, como é o caso que a gente tem, né? Qual a lei material aplicável? Seja a CISG mais o Código Civil Brasileiro. Como se daria a aplicação da boa-fé? Emílio, quer começar? Pode ser. Veja, eu acho que essa é uma excelente questão, é um excelente problema, e que demanda uma reflexão prévia, né? Eu até coloquei aqui na minha primeira fala, né, essa questão a respeito da especificidade das relações agrárias. E aqui cabe a gente lembrar que quando se pensa em uma relação agrária, talvez quando o legislador pensou numa relação agrária lá na década de 60, se imaginava muito aquela relação, né, do produtor rural, a relação com o dono da terra. Não é sem razão que a lei ganhou essa alcunha de Estatuto da Terra. Com esse arquétipo, essa imagem por trás, né, da relação do produtor com a terra, do produtor com a terra. No entanto, ao longo dos anos, né, mais de 40 anos depois da edição do Estatuto da Terra, as relações agrárias foram profundamente modificadas. As relações agrárias são hoje, por assim dizer, relações entre grandes aspas, eu vou explicar por quê, relações empresariais agrárias, né? Existem inúmeros agentes econômicos relacionados a essa indústria agrária, né? Não é apenas um setor, mas uma grande indústria, uma gama enorme de relações contratuais envolvendo tradings, como no caso do caso da Camagro, importadores, exportadores, e isso impõe que a relação agrária seja também vista sob esse ponto de vista empresarial. E eu digo com grandes aspas, ciente de que a qualificação do contrato agrário como contrato empresarial ainda é uma série... Sobre essa qualificação gravita uma série de dificuldades, a própria condição do produtor rural de pedir recuperação judicial, pedir falência, algo que ainda não é admitido pela jurisprudência, de maneira geral, embora existam casos isolados. Então, essa reflexão me vem à mente quando eu penso no problema da aplicação da CISG, da aplicação da boa-fé objetiva nesse contexto específico. A interpretação conforme a boa-fé, que é o vetor da CISG, se eu não me engano, do artigo 7º da CISG, ela orienta para que caminho, no caso da Camagro, vamos tentar direcionar para isso.
Eu penso que, mesmo a não se ter presente a aplicação de deveres decorrentes da boa-fé, a interpretação do contrato, nesse caso específico, e aí aplicando-se ou não a CISG, aplicando-se a CISG por força do artigo 7º, não se aplicando a CISG por força do artigo 113 do Código Civil. Ela orienta para o fato de que o uso da cláusula que permite uma espécie de remissão do inadimplemento, caso o fornecimento seja inferior por razões climáticas, não possa ser considerado como uso lícito. Essa interpretação é uma interpretação que contraria a boa-fé objetiva. Então, no caso específico, respondendo, Paulo, sua pergunta sobre a aplicação ou não da CISG, eu penso que ela pode ser aplicada, né, nesse contexto que eu coloquei de relações internacionais, empresariais, mas esse problema talvez seja um falso problema, porque aplicável ou não essa diretriz de interpretação, eu penso que a solução será a mesma. Óbvio que eu falo aqui, como nós falamos aqui na Bahia, professor Eduardo, falo aqui de orelhada, sem conhecer a fundo o caso, sem ter lido o material. O caso é um caso fictício, não é um caso real, mas eu penso que esse caminho, esse vetor que a interpretação conforme a boa-fé nos dá, nos leva a essa solução, nos leva a essa resposta. Só fazendo uma complementação, achei brilhante a exposição do Hermiro. Existem mais dois fatores, né? O primeiro deles, relacionado à interpretação, é que assim, a visão que eu tinha a respeito do que é interpretar de acordo com a boa-fé, eu cheguei à conclusão de que não existiria uma interpretação de má-fé, porque isso não faz sentido. Toda interpretação tem que ser de boa-fé. Mas o que dá a entender essa sensação que nós temos de que tem algo errado? É o abuso na interpretação. É de você ter, digamos, um comportamento incoerente de querer sustentar algo no sentido quando isso não é possível, né? Então, aqui, quando você tem questões de invocar uma cláusula sem você ter essa necessidade, de você fazer essa leitura, você tem, de fato, um excesso nessa atividade interpretativa, que não encontra substrato na realidade. Então, isso também é bastante interessante. E outra questão relacionada a essa interface entre a CISG e o Código Civil, nós temos a questão, de um lado, da anterioridade, ou seja, quem é que veio primeiro. Então, a CISG foi... quer dizer, o Código Civil e a CISG são textos do século XX, né? Mas entraram para o nosso ordenamento no século XXI. Então, esses dois textos ainda refletem, de certa maneira, uma boa-fé do século XX, uma boa-fé genérica, sem esses deveres específicos. Então, claro que eu, lendo a CISG, eu vou identificar nos artigos específicos manifestações da boa-fé. Não vai estar escrito boa-fé, mas aquele artigo corresponde a uma conduta de acordo com a boa-fé. Isso também ocorre ao longo do Código Civil. Então, tem essa questão de uma especificidade, porque, vamos supor, se trata de uma compra e venda internacional de mercadorias, se aplica a CISG. Mas, por outro lado, ela não acrescenta tanto em relação ao que nós temos dentro do direito civil, né? E também ela é posterior. Então, a gente vê assim que, na prática, né, o que vai acontecer é que tem que se identificar nos artigos específicos da CISG, sobretudo, quais são as situações que dão a entender que correspondem a concretizações de condutas de acordo com a boa-fé, né? Então, a gente tem, claro, a boa-fé na interpretação da CISG, é um valor importante. Isso também tem uma explicação pelo fato de que nem todos os países aceitavam a boa-fé, como o Brasil, quando ela foi feita, né? Ou seja, era um conceito estranho à nossa realidade. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, está começando a aparecer. A gente, às vezes, pode pensar, sempre teve boa-fé em todo lugar. Não. Isso era, digamos, mais ligado à Europa continental, por influência da Alemanha, nem tanto da França. Então, a gente vê que, por isso que ela está somente como interpretação. Isso acho que é uma informação importante para vocês interpretarem, né? Porque a boa-fé não era aceita, mas vocês podem tentar identificá-la
ao longo dos artigos, assim como também podemos fazer ao longo do Código Civil. Claro que aqui, compra e venda no Código Civil, vocês não vão encontrar tantos elementos, ou até mesmo no Estatuto da Terra, porque era uma outra visão, era uma visão para conseguir resolver um conflito político dos anos 60, né? Uma visão daquela época, né, de luta, trabalho, né, aquela polaridade entre comunismo e capitalismo. Então, aqui, a boa-fé aparecendo, o Estatuto apareceu naquele contexto. Então, hoje, como o Hermínio falou, são contratos empresariais, são empresas mesmo que fazem esses contratos. Então, fique claro essas duas questões da interpretação, né, do abuso da interpretação, e também que o texto não fala tanto da boa-fé pelo fato de que nem todos os países aceitavam esse valor como aceitam hoje. Paulo, se você me permite, eu queria ouvir o professor Eduardo sobre um ponto específico que eu acho que está imanente aqui a essa discussão. Se fala muito hoje, eu diria, não só no Brasil, mas assim, de uma forma também mais internacional, em relações internacionais, em contratos internacionais, particularmente, que a aplicação da boa-fé, professor, não deve ser uma aplicação restritiva, né? No sentido de que haveria necessidade do intérprete, do árbitro, do jogador, ter uma postura de autocontenção, de prestígio maior àquilo que foi estritamente, literalmente convencionado, restringindo, portanto, a aplicação da boa-fé. Eu tenho essa curiosidade, essa angústia acadêmica sobre essa afirmação. Ao longo da sua pesquisa, desses anos de pesquisa sobre boa-fé, como é que o senhor vê a aplicação da boa-fé em relações empresariais, relações entre, como podemos resumir assim, relações em contratos que são longamente negociados, em que as partes, de fato, declinam no instrumento ao longo de centenas de páginas, tudo aquilo que elas imaginam que possam acontecer, uma assessoria que foi um processo de negociação, um processo de formação obrigacional longo, em que se pode presumir que as partes, de fato, negociaram tudo e que não se deve aplicar, não se deve ter presente questões que estão fora do contrato. Como é a aplicação da boa-fé nesse contexto? Uma pergunta interessantíssima, né? Porque corresponde às próprias concepções de contrato, né? Então, depende também da cultura jurídica do país, isto é, quanto o juiz interfere ou não dentro de um contrato e quanto o Estado regula ou não um contrato. Esses dois são os pontos de partida, né? Então, claro, eu estou fazendo referência ao sistema do common law, né? Claro, tem o direito americano, que é composto pelo common law, e pelo direito estatutário. A gente pensa que tudo é jurisprudência. Não, é que a matéria contratual acaba caindo mais na jurisprudência do que propriamente na legislação, né? Mas existem textos legislativos sobre contratos. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, a conclusão que eu cheguei, é o que vai definir quanto mais o juiz interfere ou não no contrato, são os custos de transação. Então, por exemplo, a gente tem o direito empresarial, vamos pegar a CISG como um extremo e o Código do Consumidor no outro extremo. Como são contratos entre empresários, eles precisam ter mais liberdade, mas eles também têm maiores condições de se defenderem, porque os custos de transação deles são menores, porque eles adquiriram uma experiência pela tentativa e erro, ou tentativa e acerto, de todos os entraves num contrato. Já o consumidor, ele não tem essa experiência. Então, por isso que aqui a boa-fé é muito mais intensa, por exemplo, no Código do Consumidor, do que num contrato empresarial. Então, o juiz ele precisa ver isso. E no meio do caminho, a gente tem o Código Civil para regular transações entre particulares, ou seja, vamos comprar e vender uma casa. Então, existem graus de aplicação da boa-fé que levam em consideração esses custos de transação. Então, por isso que os comercialistas, o pessoal do direito empresarial, queria tirar o direito empresarial do Código Civil. Por quê? Porque como o Código Civil ele está no meio do caminho, esse meio do caminho já é muito para eles. Se vocês forem ver regras de direito do consumidor dentro do Código Civil, elas são insuficientes em comparação com o Código do Consumidor. Ninguém proporia revogar o Código do Consumidor só usar o Código Civil. Então, o que está em jogo são, de fato, esses custos de transação. E o segundo aspecto
é que o juiz brasileiro interfere muito, porque isso é da nossa cultura. Já, por exemplo, na França, interfere menos, na Inglaterra, então, interfere menos ainda. Então, assim, participando de congressos internacionais sobre contratos, assim, a sensação que a gente tem, isso que você falando meio nas entrelinhas, é que a gente interfere demais. Praticamente, o juiz é parte do contrato, porque, e com uma parte privilegiada, porque ele pode mudar as regras do jogo ao longo do caminho, fazendo uma série de intervenções, coisas que não existem. Por isso, a necessidade de prever, porque sabe-se que não vai poder contar com o juiz. Aqui não, a gente não se preocupa, pode até fazer um contrato verbal, porque, em última análise, o juiz consegue montar um contrato inteirinho para as partes. Né? Essa é a questão. Eu vou utilizar aqui dessa discussão para fazer duas considerações, aliás, uma primeira consideração e depois um link para um questionamento. Primeiro, Hermiro, de fato, as relações existentes no agronegócio, elas são empresariais atualmente. Acho que a nova lei do agro, ela veio para tornar isso expresso, né? Mas, enfim, é algo que essa relação do agro em si, na minha visão, hoje é totalmente empresarial. Depois eu quero só aproveitar, a gente tratou aqui, não só nas apresentações, na primeira parte, mas agora nessas respostas às perguntas, sobre a função da boa-fé, né? A parte hermenêutica, parte integrativa. A gente tem um caso da CCI, é o caso 8611, aí para os competidores que vão correr atrás disso depois, falando exatamente isso, né? A aplicação da CISG, ela é hermenêutica e não integrativa. Então, os deveres anexos, digamos assim, o árbitro interpretou naquela oportunidade que não se aplicaria a CISG. Enfim, então eu pergunto, né, poderiam as partes, ao firmar o contrato a ser regido pela CISG, dilatar o escopo de aplicação da boa-fé, como, por exemplo, na materialização de deveres anexos? Olha, na minha opinião, e aí concordando com o que o professor Eduardo colocou anteriormente, eu acho que a diretriz que deve ser utilizada nesses casos de uma maior liberdade, né? Eu estou no campo até internacional, a própria aplicação da legislação é algo problemático nesses casos, de modo a se dar mais prestígio e mais valor do ponto de vista hermenêutico àquilo que foi convencionado pelas partes, de modo que se as partes, no exercício dessa liberdade, têm interesse, intenção em expandir, por assim dizer, a amplitude da aplicação da boa-fé objetiva, eu penso que é possível. Não vejo maiores dificuldades nisso. Aqui falando em tese, obviamente. Não conheço o caso da CCI que foi mencionado aí por você, Paulo. Mas eu penso que sim. Eu penso que é possível, sim. A diretriz aqui será sempre uma diretriz de maior prestígio à liberdade contratual. E aqui, tentando trazer um pouco mais para o meu campo de interesse acadêmico, que é o campo dos contratos normativos, se as partes criam uma estrutura contratual a tal ponto de se criar um microsistema contratual, todos os contratos que nós firmaremos deverão obedecer a esse guarda-chuva, a esse framework agreement, né, como os americanos costumam chamar. Será possível, será necessário, inclusive para fins de requisitos de validade, para interpretação, eu tenho que obedecer esse guarda-chuva. Se isso é possível, não vejo por que se criar restrições a uma própria ampliação em um contrato apenas. Ou seja, se em um conjunto de contratos é possível criar um sistema que obedeça, que no final das contas ele sempre é reconduzido a esse contrato base, em um contrato apenas, como você pergunta, eu não vejo por que criar restrições. Então, eu encaminho a minha reflexão e a minha resposta para esse sentido de permitir, sim, baseado na liberdade contratual, a ampliação da boa-fé objetiva. Só não vejo como restringir, eu diria, né, afastar a aplicação da boa-fé objetiva. Mesmo no campo dos contratos internacionais,
como o professor Eduardo colocou, me parece, eu falo isso sem muita segurança, falo isso aqui mais como alguém que tem dúvidas também. Me parece que afastar a interpretação conforme a boa-fé não pode ser admitido. Queria ouvir o professor Eduardo sobre isso. O que é que você acha, professor? Eu também acho que é impossível afastar uma interpretação de acordo com a boa-fé, né? Porque senão o juiz ou o árbitro eles também estariam agindo em violação à boa-fé, né? Ou seja, tolerar comportamentos oportunistas, inadimplementos, não faz sentido, né? Mesmo que as partes queiram colocar isso é repelido, né? Vamos imaginar se as partes estou exercendo uma liberdade de contratar, colocando cláusulas de exclusão de responsabilidade como havia, ou seja, nem se falava em boa-fé, mas elas foram eliminadas. Tem a questão do controle, o objeto do negócio, né, que o artigo 104 do Código Civil, que já existia antes também no Código anterior, ou seja, isso pode ser considerado um objeto ilícito, fere a essência do próprio direito. Então não tem como o juiz falar, isso aqui não tem como. Eu acho que sempre pode se ampliar, mas limitar, vai chegar um momento que não tem como você reduzir a nada, porque senão você destrói a essência do contrato, né? E não faz sentido o direito tolerar um contrato que está em desacordo com aquilo que se espera de um contrato. Né? Então, não queria nem falar em função social de um contrato internacional, né, que é algo sobre o qual eu venho pensando. Eu não consegui ainda chegar a esse ponto de conseguir fazer um texto que eu escrevi sobre função social do contrato. No Brasil até é fácil, né? Mas assim, no contrato internacional, como fazer essa circulação desse conceito? Mas talvez seja um caminho até. Você reduzir demais, viola o próprio instituto do contrato, que é denominado contrato. Perfeito. A pergunta ela foi, vocês acabaram abordando as duas formas aí, né? A positiva e a negativa. A pergunta foi direcionada se o escopo da boa-fé poderia ser aumentado, digamos assim. Então, aí vocês já responderam positivamente, isso é a vontade das partes e a vontade das partes, naturalmente, que fica exteriorizada nos contratos. E negativamente no que tange a uma eventual retirada, claro, da boa-fé para reger esses contratos ou deveres anexos. Deixa eu vou, no caso da CCI que eu acabei de citar, houve aí pelo árbitro, né, alemão, as duas empresas eram alemãs e a lei aplicável era a lei alemã, ao caso. Enfim, e se discutia aí a aplicação por parte da CISG, a aplicação da boa-fé por parte da CISG para eventuais lacunas existentes nos contratos, nesse contrato mais especificamente com relação aos deveres anexos. Então, o árbitro, a oportunidade, ele entendeu pela impossibilidade da aplicação da CISG de forma integrativa, né, para as lacunas daquele contrato específico. E mais? Antes de só ter uma pergunta aqui ainda sobre conflito de deveres. A gente, acompanhando aqui o chat do YouTube, teve só um comentário acerca da sua fala, professor Eduardo, como quando falou que os árbitros, que os juízes, né, o Poder Judiciário em si, costuma ser muito interventivo nessas matérias. E aí, a professora Letícia Badawi, inclusive, ela fala que isso não acontece no âmbito da arbitragem. Os árbitros costumam ser mais comedidos, não interventivos e deixarem aí, analisarem realmente a vontade das partes naquela contratação de forma mais específica. Só me permite uma parte, que eu concordo com a professora, a Luciana, né? Letícia, né? Letícia. Muito obrigado até pelas considerações. Isso também decorre do perfil, né? Porque os árbitros acabam sendo mais advogados ligados à área empresarial, então já tem uma consciência. E, claro, o juiz ele pode receber
qualquer tipo de caso, né? Desde um conflito consumerista até um contrato internacional, pode aparecer ali para julgamento. Então, ele acaba transitando, né, por essas visões. Então, naturalmente, a pessoa, ao julgar, vai tentar buscar um equilíbrio para si, né, e também é da nossa cultura, né, da cultura do judiciário em comparação com outros poderes judiciários. Né? Então, assim, em comparação com o francês e o brasileiro, que foi um congresso do qual eu participei por 2 vezes, eles ficam assim meio perplexos. Ou quando eu fui falar sobre a função social do contrato no Brasil, que eles até cogitaram de inseri-la no Código Civil francês. Eles ficaram, não, mas pelo amor de Deus, meu Deus, então o juiz pode modificar tudo. Eles não concordaram com a ideia. Então é nesse sentido, né? Aqui tem o princípio e o juiz intervém. Lá nem colocaram, porque não saberia como aplicá-lo no caso concreto. Eu também, só a respeito disso, concordando também com o professor Eduardo, eu penso que isso se dá em razão do perfil dos árbitros e em razão do perfil do litígio também. Mesmo um litígio não empresarial, digamos assim, quando as partes entendem como interessante pactuar uma cláusula compromissória, normalmente, usualmente, os custos de transação em que elas incorreram foram custos baixos, né, do ponto de vista de que fizeram investimentos para tentar ao máximo tornar aquela relação uma relação previsível. E isso leva a um reflexo, deve levar pelo menos, e leva de fato na arbitragem também a uma intervenção menor, dado o fato desses custos de transação serem pequenos. Então, eu acho que essa é uma questão que diz com o perfil dos árbitros, o que é bom, e diz com também o perfil das relações que são levadas à arbitragem. Exatamente, Ermir. Acho que esse é um dos grandes fatores positivos de se levar essas demandas e demandas específicas, né, para câmaras arbitrais. Não estou querendo aqui puxar a sardinha para as câmaras arbitrais e a Camargo em si, mas de fato há um direcionamento, né, técnico específico para essas demandas que, por muitas vezes, o judiciário acaba que não tem, não por ausência de técnica, né, mas pela quantidade de processos, enfim, e é um leque gigantesco aí de matérias que podem ser levadas até ele e, por vezes, não consegue se debruçar tempo suficiente, né, para entender melhor a situação ou o contrato, ou analisar, enfim, a real vontade das partes e acabam agindo aí de forma bem interventiva. Professor Eduardo, eu vou ler aqui mais uma pergunta que chegou, inclusive da professora Letícia Badawi, que é, inclusive, minha colega, a gente vai lançar uma especialização em Direito do Agronegócio, em Barreiras, então ela assumiu aí a coordenação desse curso juntamente comigo. Enfim, é uma brilhante professora e jurista, bem atenta aí ao agronegócio em si. Ela fez um questionamento aqui. Professor Eduardo, seria excelente ler um texto seu sobre função da propriedade no cenário internacional. O senhor entende que o trabalho da Unidroit sobre contract farming poderia ser uma diretriz? Nesse caso, eu agradeço a pergunta, mas eu particularmente não conheço essa diretriz da Unidroit sobre contratos agrários. Né? Teria que ler, aí poderia depois encaminhar a resposta. Né? Claro, tem que fazer meia-culpa, né? Porque o meu orientador, saudoso, o professor Fábio Maria de Matia, foi o titular de Direito Agrário, né? Mas, digamos, ainda... a gente o acompanhou ainda, mas no fim do século XX, começo do XXI. Então, assim, como eu não conheço o texto, até por uma questão de boa-fé, não vou, assim, vou imaginar o que tem lá e aplicar. Assim, seria interessante. Que eu escrevi sobre a função social dos contratos e escrevi sobre a função social da propriedade do patrimônio cultural brasileiro. Né? Claro que aí tem a ver com a função social da propriedade, mas tendo em vista isso que foi falado pela professora Letícia Badawi, eu vou procurar ver se diretriz enfim,
texto base da Unidroit, né, para pensar sobre o assunto. Né? Enfim, eu peço até desculpas, mas eu realmente não conhecia esse texto específico em relação a esses contratos agrários, né? Contract farming, ou farm contract. Ela faz uma observação aqui que, de fato, o trabalho é bem recente. Mas, enfim, acho que já está. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, antes de uma consideração final de vocês, até pelo meio-dia e 15, a gente já está aproximando no horário do almoço, né? Então, não vou. Já utilizei a Camargo, assim, já agradece vocês, mas não vai forçar vocês a pularem essa etapa importante aí no cotidiano, né? Acho que essa pergunta talvez mais direcionada a Hermiro, porque já teve um acesso ao caso, né? Qual seria a melhor forma de conciliar o respeito à boa-fé com um conflito de deveres, né? No caso da entrega a menor de mercadorias para a trading, né? Que está contestando aí essa entrega menor. Também com outros, porque acaba que a requerida aí no nosso caso hipotético, ela assume outros compromissos também de entrega de mercadorias de banana para uma outra empresa. Então, de forma aí que a gente conseguiria posturar, conciliar o respeito à boa-fé com esse conflito de deveres de entrega de mercadoria, não só para a requerente, nesse caso, para a trading espanhola, mas também para a outra empresa americana. Veja, eu acho que a resposta precisa considerar, se me lembro bem do caso, o fato de que a produtora local, a produtora de bananas, ela faltou com o seu dever de informação a respeito de uma série de questões que foram colocadas lá no caso. Acho que a primeira delas é a existência desse processo arbitral, no bojo do qual foi identificado uma inadimplemento semelhante a esse inadimplemento do caso. E aí talvez pode se discutir, Paulo, né, em que medida esse dever de informação deveria ser exercido, dado o fato de que aquela cláusula compromissória impunha sigilo. E essa é uma questão interessantíssima do ponto de vista da boa-fé, né? Como é que eu devo informar na medida em que eu estou proibido de informar? Tendo em consideração de que o mais alto grau de boa-fé é cumprir o contrato. Então, se eu me comprometi a não divulgar uma determinada informação, divulgá-la seria um ato contrário à boa-fé. Esse é um desafio grande também, de compatibilizar deveres de sigilo com deveres de informação no contexto da boa-fé. Mas, tendo presente que isso ocorreu, eu penso que a boa-fé vai encaminhar a resolução do caso não para uma compatibilidade, mas para uma exigência propriamente dita. Eu acho que isso é algo que não pode deixar de ser dito e não se pode temer, no sentido de que a boa-fé restringe a liberdade das partes. Ponto. A boa-fé impõe deveres. A boa-fé, de fato, é um vetor contrário ao vetor de liberdade, não por uma razão singela, mas por uma razão absolutamente complexa e sofisticada, como o professor Eduardo colocou, que está na raiz da boa-fé. O dever moral de cumprir com a palavra, de informar, de ser leal, de ser honesto, ele encontra na boa-fé uma válvula de escape importante para transformar esse dever moral em um dever jurídico. E não se pode opor à liberdade contratual em face desse dever quase que original, assim, né, do ponto de vista da própria origem do contrato. Então, eu penso que a compatibilização, como a pergunta, né, coloca, não está num receio de impor um dever que não está previsto no contrato. A compatibilização está na imputação desse dever propriamente dito, de cumprir com a boa-fé e de sancionar, digamos assim, a parte que não age dessa forma. Eu não tenho maiores dificuldades, mesmo no campo arbitral, de sancionar um caso desse tipo com digamos assim, tendo como
como norte o cumprimento defeituoso da boa-fé objetiva nesse caso? Na minha visão, bem rapidamente, é a hipótese típica de violação do dever de coerência, porque tem um contrato com um, mas tem com outro, e me interessa interpretar de forma distorcida ou abusiva a cláusula para eu conseguir ter uma relação paralela. Então, seria interessante, pelo menos, que a outra parte soubesse que tem um outro contrato, para conseguir reavaliar ou renegociar. Então, aí que está a questão. Não vejo mal de vender para mais uma pessoa, mas para vender para essa outra pessoa, você está prejudicando essa primeira parte. Então, aí que está o problema relacionado a essa violação da boa-fé, a falta de coerência de comportamento. Ou seja, você espera uma coisa, mas está fazendo outra. Então, e claro que isso decorre também de falta de informação, porque não informou, etc. Perfeito. Eu tenho certeza aí que o termo dever de coerência vai ser extremamente pesquisado aí na tarde de hoje, vão ter muitos argumentos aí com base nesse dever de coerência nos nossos memoriais e nossas rodadas orais. Usando o venire contra factum próprio, que é a expressão mais divulgada. Bem, perfeito, viu? A gente recebeu aqui uma série de elogios, não só pelo chat do YouTube, mas pelo Instagram, como também por e-mail. Todo mundo dando parabéns às brilhantes exposições, às claras exposições. Enfim, eu, em nome de todos os nossos ouvintes aqui, de todas as pessoas que estão envolvidas no projeto, e notadamente em nome da Camagro, agradeço ao professor Eduardo, ao professor Hermiro, a disponibilização desse tempo, né? Então, acho que a pandemia nos deixa em casa, mas talvez o tempo fica menor, né? Acho que outras tantas atribuições acontecem de forma simultânea, enfim. Então, acho que esse tempo durante a pandemia talvez seja ainda mais precioso. Então, agradeço vocês em nome da Camagro. De fato, foram brilhantes exposições. Acho que as dúvidas, os questionamentos em si foram todos esclarecidos. Enfim, agradeço novamente aí a vocês fazerem parte da nossa lista de árbitros, enfim, continuarem aí estudando essa matéria que nos é tão cara aí para o agronegócio em si. A Camagro vai lançar ainda esse ano, provavelmente, uma série de artigos sobre agronegócio e arbitragem. Então, já convido vocês para que façam parte aí desse livro, né, que vai unir aí uma quantidade grande de artigos. Enfim, muito obrigado. Muito bacana, eu estou realmente muito satisfeito, estava aqui acompanhando, aprendendo, enfim, muitíssimo obrigado por vocês aí terem participado dessa webinar. Obrigado você, meu amigo. Eu vou assinar embaixo do artigo do professor Eduardo, é mais fácil participar dessa forma. O Hermiro é um talento, enfim, a USP está muito feliz de tê-lo. Quando eu conheci na sala de aula, falei, puxa, esse aluno é diferenciado, esse vai se destacar. E vendo todo o brilho, o destaque do Hermiro, fico muito feliz, até por participar de um webinar com ele. Então, agradeço ao Paulo, à Camagro, pela oportunidade e desejo boa sorte a vocês que vão participar dessa competição, que vocês consigam chegar a um bom encaminhamento do caso. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Hermiro, muito obrigado a Camagro, muito obrigado a vocês todos que nos acompanharam. Bom dia para vocês e bom almoço também. Tchau, pessoal. O professor, eu vou fazer um pequeno comentário final aqui. Esse talento do Hermiro, ele é reconhecido pelos colegas, pelos seus pares, pelos alunos. Inclusive, ele tem um apelido bem carinhoso aqui que representa esse reconhecimento. A gente chama ele aqui de príncipe do direito civil.
Ah, então agora eu vou chamá-lo também assim, viu? Não tinha me falado, não. É muito humilde e tal, agora não, é o príncipe, né? Muito bem, vocês estão certos de usar esse apelido, fazem muito bem. Eu como orientador dele, assino embaixo com esse apelido. Muitíssimo obrigado, então, professor Eduardo, em nome dos ouvintes e da Camagro. Agradeço muito a participação de vocês, a brilhante participação de vocês. Muito obrigado. Até uma próxima e uma breve, espero que seja, né? Enfim, forte abraço aí a vocês. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, obrigado.